As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram, as criam. Essa frase para mim ela faz muito sentido e ela tem tudo a ver com o mundo do empreendedorismo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Descomplicar. E no Pode Descomplicar de hoje, vamos falar de um assunto muito importante, que é gestão de empresas. Então, hoje nós estamos com a Intense Soluções, a Renata da Intense Soluções, que vai dar uma aula aí pra gente, como sempre. A Rê é parceiraça aqui do Descomplicando Empresas. E nós sempre falamos muito sobre gestão, Verdade. sobre pessoas, sobre network, entre tantos outros assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Antes de apresentar a Rê um pouquinho mais, deixa eu só apresentar aqui. Então, muito prazer, eu sou Priscila, fundadora da Descomplicando Empresas, host do Pode Descomplicar. E nós temos sempre a missão de ajudar você, empreendedor, empreendedora, a ter mais resultado no seu negócio, na sua empresa, a como você ter mais lucro, como conseguir ter mais vendas, melhorar seu marketing, tudo isso na consultoria da Descomplicando Empresas. Então, se você quer mais resultado, conte conosco. E antes de mais nada, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, porque ele vai te auxiliar e auxiliar muitos outros empreendedores. Bom, então vamos lá. Rê, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco, contribuindo com o seu conhecimento, que é maravilhoso. Então, Renata, ela é a CEO da Intense Soluções. E se apresente um pouco mais, fale aí quem é a Renata para o nosso público. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Pri. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma empresa tão parceira que faz um trabalho tão bacana. E sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata Maziero, eu sou fundadora e CEO da Intense Soluções. A Intense é uma empresa de consultoria empresarial e treinamentos. E na parte de consultoria a gente atua na área administrativa, comercial e estratégica para treinamento e desenvolvimento. E na área de treinamentos a gente oferece serviços de treinamentos técnicos e comportamentais. E ao longo aí desses 13 anos já de Intense Soluções, a gente vem contribuindo muito com o desenvolvimento de outros negócios e construindo muitas parcerias, né? Como a parceria que a gente tem aqui com a Descomplicando, com esse intuito, como a Pri falou, né? De levar conhecimento e levar ferramentas para você, empreendedor, impulsionar o seu negócio. Né? Na Intense a gente tem um lema que é transformando vidas e negócios, porque a gente transforma a vida através dos negócios, transforma negócios através das vidas das pessoas, né? E basicamente é isso que a gente faz, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de gestão, dessa parte do quanto é importante, né? Tanto para a saúde do negócio quanto do empreendedor, né, Pri? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E pensando aí nessa trajetória aí de 13 anos da Intense, como que você começou a empreender, Rê? Conta um pouquinho da sua história, o que te levou, o que te inspirou a empreender? Caramba, olha só, a história é longa. Mas eu vou resumir, tá, gente? Bom, eu sempre fui empreendedora, né? Eu só não sabia que a palavra era essa, porque até pouco tempo atrás, hoje dá nome pra tudo, né, gente? Mas até pouco tempo atrás não tinha nome a empreender, ou você é empresário, né, ou você é funcionário. Sempre foi assim. Mas eu sempre fui empreendedora. O meu primeiro ato de grande empreendedorismo, digamos assim, foi aos 16 anos para 17 anos. Foi quando eu fui um final de semana com uma tia minha, a gente foi lá pra Praia Grande, que tem uma outra tia que mora lá. Na época minha tia tinha um quiosque que era super bem localizado, muito conhecido. E nós fomos pra lá passar o final de semana. E aí estamos lá na praia, curtindo tudo, e conversa vai, conversa vem com o rapaz do carrinho. Ai, a gente tá vendendo o carrinho, não sei o que e tal. E aí a gente voltando pra casa, né, falando, nossa, já pensou que legal? A gente tem um carrinho na praia, que delícia. Aí tem coragem? Tem. E você tem? Tem. Vamos. Chegando aqui em Mogi, pra você ter uma noção, na segunda-feira eu fui trabalhar, já conversei na empresa que eu trabalhava, pra fazer um acordo e me mandar embora, pra eu pegar o dinheiro. E ela, pra eu ver quanto que dava, né, na verdade.
E ela tinha uma oficina de costura, ela fabricava lingeries na época. E aí ela foi ver para precificar a máquina, equipamento, para ver quanto de dinheiro a gente tinha para poder investir. E aí entramos em contato com o rapaz, quanto que você quer, tal, a gente tem tanto, a gente pode parcelar, fizemos toda aquela negociação, menina, de repente assim, quase que dormi CLT e amanheci empresária. Caramba. E aí foi a primeira vez assim que de fato mesmo eu trabalhei em um negócio. E eu falo que na época foi muito bom. Meu escritório é na praia, tô sempre na área. Tava meio a lá Charlie Brown. Aí eu era muito nova ainda também, né? E eu tive um problema de saúde lá e acabei voltando para fazer o tratamento aqui, voltei para CLT e vida que segue. E aí, no meio tempo, eu sempre tive negócios assim paralelos, sabe? Em um dado momento, eu fui trabalhar numa empresa e essa empresa colocou para mim como imposição que eu tinha que fazer faculdade. Porque até então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos. E nunca... Você coloca um monte de questões na frente, né? Você vem de uma família mais humilde que acha que se você fizer o ensino médio já tá bom. E naquela época não tinha toda a facilidade que a galera tem hoje para ter uma faculdade. Né? Isso foi ontem, inclusive, tá, gente? Não tem tanto tempo assim, não. Brincadeira. Mas quando você falava em faculdade, era USP. A faculdade pública era USP. Só entra na USP quem estuda muito mesmo, né? Então eu nunca dei muita importância. Fazia vários cursos, mas nunca coloquei como uma prioridade. E aí essa empresa colocou pra mim, falou, Renata, eu vou te contratar, só que você vai ter um tempo aí, mas você vai ter que fazer faculdade, porque a gente não contrata quem não esteja cursando ou que seja formado. Aí eu falei, mas por quê, né? Se eu tenho conhecimento, bagagem, tudo, ela falou, porque a faculdade ela não forma profissionais, mas ela agrega valores. E aí eu tava falando pra Kelly, inclusive, esses dias, que aquilo foi meio que um pontapé que eu precisava. Porque talvez se não fosse essa imposição eu não estivesse aqui hoje. Talvez estivesse, mas não da forma como eu estou, ou talvez realmente não estivesse. E aí chegou um dado momento que eu falei, caramba, eu vou ter que fazer faculdade, porque senão eu vou perder o emprego. Eu preciso, né? Vou ter que me virar. Agora eu vou ter que fazer mesmo. E aí fui pesquisar algo e eu falei, caramba, eu vou ter que fazer algo que tenha a ver com o que eu já trabalho. Porque como é que eu vou começar uma carreira do nada essa altura da vida, né? Já era casada, já tinha filho, já tinha uma estrutura que eu tinha que gerir. E aí, dentro da faculdade, teve um professor de uma matéria que ele era um facilitador, um gestor do Sebrae. E aí ele pôs um trabalho pra gente fazer dentro dessa área de gestão empresarial. Eu fui fazer na época o curso de processos gerenciais. Porque era o curso de administração em 3 anos. Aí eu falei, em vez de fazer 5, faço 3. Ok, tô fazendo faculdade. a posição foi essa. E aí tem aquelas coisas também, né? Em vez de ficar 1 ano estudando a história da administração, estuda 6 meses. E eu sempre fui muito objetiva, então eu falei, legal, isso aqui vai me atender. E dentro desse trabalho, eu falei pra ele, em vez de eu desenvolver, eu posso trazer o que eu já faço? Porque inconscientemente, eu já fazia trabalhos de consultoria interna dentro das empresas que eu trabalhava. Eu só não sabia disso. Olha só. Aí eu levei pra ele, falei, que nessa empresa eu fiz essa melhoria, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, tal. Levei pra ele tudo que eu já tinha feito. Aí passou, foi chegando no final, ele dispensou o pessoal, me chamou pra conversar. Eu falei, caramba, o que eu fiz errado, né? Aí ele falou, Renato, quanto você ganha pra fazer isso? Aí eu falei pra ele assim, eu ganho meu salário. Como que eu ganho pra fazer isso? Eu ganho meu salário. E ele falou, não, seu salário você ganha pra fazer o que a empresa te contratou. Isso aqui que você tá fazendo é outra coisa. E aí ele me explicou o que era o trabalho de um consultor, o que era a consultoria. E me mostrou que aquilo que eu fazia era um processo da consultoria. E aí foi quando eu comecei a entender o que era aquilo. Eu falei, opa, peraí, deixa eu começar a ver um pouco mais, né? Não tinha acesso à internet, que nem tem hoje e tal, mas aí eu comecei a pesquisar e estudar a fundo. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que foi nesse momento aí que eu me encontrei profissionalmente, porque era algo que eu fazia instintivamente dentro das empresas e eu gostava muito daquilo, né? Eu, ao longo aí dos meus 30 anos de carreira, já fazem 30 anos, eu atuei boa parte na área comercial. Eu tenho muita bagagem nessa parte da área comercial. Eu gostava muito. Fui para a área de gestão, da parte administrativa, gestão de negócios. Também gostava mais. Aliás, eu fui porque gostava mais. Mas fazer aquele trabalho de consultoria, levar essa mudança,
ser esse agente de transformação era algo que eu gostava mais, e ali eu me encontrei. Que legal. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, e falei, não, eu vou fazer acontecer. Aí quando estudei bastante, fui modelando, quando foi em 2011, entre aspas, o negócio nasceu mesmo. Aí eu comecei a fazer serviços de consultoria de uma forma intencionada, peguei a mesma coisa que eu fazia antes, só que comecei a fazer de uma forma intencionada. Dentro das empresas que eu trabalhava, eu falava, Priscila, tudo bem? Ó, tô vendo essa situação assim, 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 assim. Aí montava um plano, fazia tudo bonitinho, diagnóstico e tal, toda aquela, né? E mostrava pra você, posso implantar isso aqui? Por quê? Naquele momento eu tava validando a minha metodologia. Eu já tava lá, tava ganhando meu salário. Era como uma troca. Eu vou fazer um trabalho muito valioso pra você. Em contrapartida, eu vou aprender se aquilo tá certo ou tá errado, onde precisa fazer ajustes, né? Com risco baixo. E comecei a fazer isso. Aí quando foi em 2013, eu fui fazer a Empretec do Sebrae. Empretec é divisor de águas, divisor de águas, A gente não pode contar pra você que não fez ainda, mas faça. Se você é empreendedor, tire um tempo na tua agenda, faça esse seminário, porque ele é um grande divisor de águas, ele vai trabalhar muito tua mentalidade, você vai ver que vai valer a pena, só faz. Depois você conta pra gente. Digo isso porque a Descomplicando Empresas surgiu de um Empretec, basicamente. Tá vendo? Olha o resultado aqui, ó. Uma empresa de sucesso que nasceu praticamente... Pois eu e o Heron, a gente se conheceu no Empretec. Foi aí que, um tempo depois, a gente se reuniu. Não, a gente precisa melhorar aí, porque o Heron chegou com um pepino. Meus clientes chegam pra mim e não continuam por causa do financeiro. Como a gente resolve isso? Aí. E aí que surgiu a Descomplicando. Você vê como a troca, o network é importante? Exatamente. Porque dentro de, você foi com um objetivo, ele foi com outro, né? Cada um com a tua necessidade. Acontece esse relacionamento, essa troca, o que nasce? A Descomplicando. É bem por aí mesmo. E aí, lá, inclusive, aproveitando o gancho, foi dentro do Empretec que nasceu a Intense, que na época era Intense Consultoria e Negócios. Porque eu sempre fui muito visionária, Pri. Eu sempre enxerguei mais além, muito pra frente, assim, né? E eu sempre imaginei, tá, eu gosto de consultoria, mas eu posso ter outros negócios. Eu sempre gostei de empreender, tá? Eu tirei isso, aquilo, outro. Eu posso ter outras coisas, né? Intense pode virar uma holding. Então, eu sempre vi dessa forma. Por isso, Intense Consultoria e Negócios. Intense porque tudo que a gente faz, eu tenho muita intensidade em tudo, em todas as áreas da minha vida. E no meu trabalho não é diferente. Então, quando eu vou fazer um trabalho de consultoria ou um treinamento, eu tô vivendo aquilo, literalmente, sabe? É com muita intensidade. Então, por isso o nome Intense. E aí, nasceu a Intense Consultoria e Negócios. O Marcelo, lá do Estrela, da Lanchonete Estrela, que fez o meu primeiro logotipo, que eu conheci dentro lá do Empretec também. E lá dentro do Empretec eu tive o meu primeiro cliente, também saiu o meu primeiro cliente de consultoria remunerado. Que legal! Que até então eu tava trabalhando de graça, porque o meu salário era para fazer a minha função, e eu fazia muito bem, né? E essa outra parte era parte. Mas assim, remunerado mesmo, foi aí que nasceu meu primeiro cliente. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu continuei na CLT, porque na época eu tinha uma crença limitante com relação ao financeiro, né? Para mim a estabilidade financeira sempre foi algo muito importante. E eu pensava assim, né? Eu tenho os meus filhos. Na época eles eram pequenos. Eu não posso ficar desprovida financeiramente porque eu tenho 3 pessoas que dependem de mim. Então eu me ancorava muito nisso. E eu achava também que eu não sabia o suficiente para ir para o mercado e trabalhar efetivamente como consultora. Eu precisava estudar mais, eu precisava aprender mais. E aí eu continuei ainda na CLT por um bom tempo, um pé na CLT e um pé na minha empresa. Eu atendia, eu tinha uma liberdade de tempo e de poder realizar esses trabalhos em paralelo na empresa que eu atuava. E sempre deixei isso muito claro, eu tenho meus clientes, eu também tenho esse lado. E eu era CLT, eu tinha minha função e ao mesmo tempo dentro das empresas eu continuava validando as minhas metodologias. Eu enxergava algo naquele negócio e vinha, vamos fazer uma reestruturação, vamos fazer uma melhoria de processos, sabe? Eu olhava tudo que precisava, fazia e a empresa, em vez de contratar um consultor externo, ela tinha um consultor interno. E isso foi me agregando muito valor.
e atendendo o cliente no paralelo. Quando foi em 2018, eu tive que tomar uma decisão. Não dava mais para ficar, sabe? Sim. Ou eu ficava na CLT ou eu montava meu negócio. E nessa época eu estava na CLT, eu tinha uma cozinha industrial de salgados. Nossa! E tinha meu trabalho de consultoria. Uau! Eu tinha meus clientes de consultoria. E aí eu falei, as três coisas não dá. E a gente, quando tá na CLT, a gente tem a segurança. Chega no quinto dia útil, seu salário tá lá. Chega no dia 20, seu salário tá lá. 13º, férias, chove, faz sol. Não importa se tá bom o mercado, se não tá. Não tem importância. Seu salário tá lá bonitinho. Você tem essa segurança. Mas você tem, assim, você não tem liberdade geográfica, você não tem liberdade de tempo, você não tem liberdade financeira. Você tem estabilidade, mas você não tem liberdade financeira, porque o seu salário é aquele ponto. Sim. Né? Quando eu estava na parte comercial, ainda era mais fácil, porque eu tinha o salário e tinha comissão. Então eu, quanto vendedor, eu sempre fiz o meu salário através da minha condição. Eu quero ganhar tanto. E aí eu corri atrás para aquilo. Então eu fazia meu salário. Mas aí quando você vai para a área de gestão, quando você vai para cargos de liderança, o seu salário é aquele. Né? Então assim, por mais que eu ganhasse bem, chegava uma hora que limitava. Era aquilo. E com tudo isso eu falei, bom, chegou a hora. Chegou a hora. E aí eu saí da CLT e coloquei os 2 pés no meu negócio. Aí também veio a oportunidade de abrir um café em Mogi. E aí eu abri. Isso foi final de 2018. 2019 fiz todo o investimento, fiz toda aquela situação, né, de análise de mercado, plano de negócio e tal. Quando chegou no final de 2019, o que acontece? Começa lá o borbolinho da pandemia. E aí também em 2019 eu estava montando uns cursos para a empresa que na época administrava os cursos do Crescer. E aí foi quando eu fui conversar com a Kelly. Porque a Kelly, a gente trabalhou junto numa empresa, em departamentos diferentes, e a gente se dava muito bem, a gente virou amiga, e a gente sempre teve vontade de fazer algo junto. Mas não dava match de jeito nenhum, porque ela estava num momento, eu estava no outro, e nunca deu certo da gente fazer nada junto. E aí nessa época eu fui conversar com ela, porque eu precisava queria umas orientações, e ela já era da área de RH, né? Aí eu levei pra ela tal. E aí ela me falou, eu saí, tô em casa tal, não sei o que eu vou fazer. Tava com uma situação lá pessoal com relação à saúde familiar. E ela falou, não vou voltar pro mercado de trabalho agora. Eu falei, então, peraí, vamos conversar. Aí eu falei pra ela, olha, a Intense, nessa época eu estava somente com consultoria, mas eu tinha vontade de fazer a parte de treinamentos também. Por quê? Você vai entrar na empresa para fazer a consultoria, você identifica os processos, né? As situações. Só que eles são feitos por pessoas. E se as pessoas não souberem o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, qual é o bônus e o ônus de fazer ou não fazer aquilo, simplesmente as coisas não acontecem. Elas têm que viver o propósito da empresa. Sim. Só que eu não conseguia, eu não tinha braço para isso. E aí foi quando eu fiz a proposta para ela, eu falei, olha, vem comigo, né? Vem integrar aí a Intense, a gente remodela o negócio, eu tenho vontade de fazer isso, eu sabia que ela teria muita coisa para agregar. E aí foi quando a gente começou, ela veio para a Intense, a gente começou a trabalhar junto, e aí a gente remodelou o negócio, porque aí você também não pode fazer tudo, que cai naquilo que a gente falou. Né? Por mais que a gente tenha uma certa expertise na área financeira, nós não somos especialistas na área financeira. Então, se eu chego num cliente e eu entendo que ele tem essa necessidade, eu posso fazer? Até posso, mas eu vou entregar algo extraordinário para ele? Não vou. Aí entra as parcerias, né? Sem dúvida. Aí aqui entra as parcerias. Então, assim, se é a tua área de especialidade, vamos deixar cada um no seu quadrado e vamos contribuir junto. Sim. Né? E dentro da Intense a gente sempre valorizou muito isso. A parceria, a contribuição, sabe? Vamos crescer junto. Ninguém, a gente chega sozinho, mas é mais pesado o caminho, né? Muito. É muito mais pesado. E aí foi quando veio a pandemia e a gente remodelou de novo 2019, porque a gente atuava totalmente no presencial, aí a gente aproveitou para remodelar como é que a gente faz no online agora, né? Vamos se redescobrir. E foi uma época muito difícil, porque
nós nos tornamos dispensáveis, né? Porque Sim. imagina, se a empresa não tem dinheiro para manter funcionário, vai manter uma consultoria, vai ficar investindo em pessoas que ela nem tem para trabalhar. Então foi uma época assim que se a gente não tivesse uma estrutura financeira adequada, talvez a gente não tivesse sobrevivido. Sim. Né? Que foi uma das coisas que eu fiz também lá em 2018, quando eu resolvi sair da CLT para o empreendedorismo. Eu fiz o meu planejamento financeiro, eu me programei. Por quê? É importante isso, gente, na vida, na área pessoal da vida e na área profissional. Porque às vezes a pessoa fala assim, né, Pri? Eu tenho que ter a reserva de emergência para Renata. A empresa não precisa. Aí tá um erro. E aí veio a pandemia e mostrou o quanto é importante. Porque quem tinha lá a sua reserva, quem tinha fundo de caixa para passar pela crise, sobreviveu. Quem não tinha, infelizmente, afundou, né? E aí eu fiz isso. E aí a gente se remodelou de novo, né? E aí nossos clientes caiu assim 10% do que a gente atendia no mercado, mas como a gente tinha tinha criado essa estrutura financeira, a gente conseguiu passar pela crise. E aí desde então estamos atendendo os clientes, transformando vidas e negócios. Olha só, show de e bola. E construindo parcerias, tem que adicionar essa. Transformando vidas e negócios e construindo parcerias. Show, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, que história incrível, que legal. E conta pra gente, nessa trajetória toda, você já falou de alguns desafios, mas qual foi o principal desafio, assim, dessa trajetória empreendedora que você enfrentou? E qual foi o aprendizado que você tirou dele? Caramba, tem vários, assim, porque eu experimentei várias fases, assim, sabe? Eu experimentei empreender, ter um negócio mesmo, empreender, ser empresário de um negócio com imaturidade. Porque você até os 20 e poucos anos, gente, você não tem maturidade. Você, por mais estabilidade familiar, por mais que você venha de uma estrutura, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais tradicional, ou que te dê ali um direcionamento melhor, você não tem maturidade, porque a maturidade ela vem com o tempo, e infelizmente ela vem com o tempo. Então eu tive, assim, as dificuldades de não pensar. Teve várias coisas, teve vários momentos de falar assim, eu ganho 10 mil, gasto 10 mil. Caramba, surgiu a oportunidade de não ter dinheiro para investir, fazer as loucuras de arriscar, porque a gente precisa arriscar nos negócios. Sim. Porque às vezes vem a oportunidade e nada é certo. Como na vida nada é certo, existem muitas oportunidades que aparecem para você e você fica, será que eu vou, será que eu não vou? Aí vem a importância de você calcular os riscos, né? E ter aí um bom conhecimento daquilo que você quer. Eu acho que saber onde você quer chegar é muito importante, porque te direciona o caminho. E aí você entender também dentro dos seus princípios e dos seus valores, que da mesma forma que você, pessoa, tem o teu negócio, também tem que ter, para saber até onde você vai. Porque a gente cruza com todos os tipos de pessoas e de empresas. Se você der um dedo mindinho, a pessoa quer a mão, quer o braço, tudo bem. Eu vou, mas custa tanto, né? Isso aí. Porque senão você fica dando, vira obrigação e você não está recebendo adequadamente por isso. Não tem valor, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o maior desafio de todos foi equilibrar o meu tempo. Esse eu acho que foi o maior desafio de todos. Porque, assim, eu tive entre aspas, uma educação financeira instintiva com a minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, uma mulher muito sábia financeiramente, mesmo sem estudo. Sabe aquela coisa que vem da pessoa, que ela aprende com a vida? E ela trouxe muito isso pra gente. Então, eu aprendi muito cedo a lidar com o dinheiro, a saber ter responsabilidade com o dinheiro. O que eu não tinha era inteligência para fazer investimentos. Que na nossa época também nem se falava sobre isso. E era coisa para rico. Porque hoje, gente, você investe com centavos de cashback de gasolina que você abastece seu carro. É verdade. Antigamente você tinha que ter milhões, né, para investir. Então hoje tudo é muito mais acessível. Mas conseguir equilibrar o meu tempo foi o maior desafio. Porque eu sempre tive multinegócios. Quase agora você sabe que eu não tô com quase nada, né? Eu sempre tive multinegócios. E principalmente pra gente que é mulher,
que aí vem um outro desafio do empreendedorismo, porque uma coisa é você ser homem e empreender, outra coisa é você ser mulher e empreender. Porque a mulher é muito característico nosso assumir responsabilidades. Vários. Então, quando teve um dado momento da minha vida, que eu trabalhava quase 24 horas por dia e não dava conta de fazer nada. E eu terminava o meu dia com aquela sensação de insatisfação, de incapacidade, aquela frustração, porque eu trabalhava muito. E não era porque eu era incapaz, e nem porque eu tinha absorvido muitas coisas. É porque eu não estava fazendo, não estava sabendo gerir meu tempo. E aí eu comecei a ficar com déficit em várias áreas da minha vida. Quando pensou que não, eu estava com déficit na área profissional, na área pessoal, na área familiar, na área conjugal. Eu não tinha mais vida social. Era de segunda a segunda. Eu trabalhava. Teve um momento da minha vida que eu trabalhei de segunda a segunda. E aí um dia eu falei, não, peraí, tá errado. Aí começou a atrapalhar meu relacionamento com os meus filhos, com meu marido, com a minha família. Eu comecei a perder o brilho. Eu acho que esse foi o maior desafio que eu enfrentei. Eu acho que vai chegando nesse nível, a gente vai... Eu digo isso porque eu me identifico, tá? Me identifiquei aqui. Daí vai chegando um ponto que você fica tão cansada que aquilo que te empolgava mais, você fala... Exatamente. Ai, tô tão cansada, não sei. Vontade de jogar toalha. É. E o pior que, gente, é incrível isso. Quando você chega... Olha só, gente. Tem um ditado que é clichê. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu levei muitos anos para entender o que esse ditado significava. Porque às vezes você tá tão focado no operacional que você não tem tempo para pensar. Você não tem tempo para olhar para o teu negócio e ter pensamentos estratégicos, acompanhar o que está acontecendo no mercado, ver o que está dando certo e o que está dando errado. Sim. Porque você está na operação. Exato. E aí você começa a fazer o quê? Tudo, menos ganhar dinheiro. E eu passei por isso. Eu passei por isso. Então, assim, imagina. Eu costumo falar, gente, eu não sou feminista, pelo amor de Deus, tá? Eu sou realista, é diferente. O homem levanta de manhã para trabalhar, ou seja na CLT, ou seja na empresa dele, ele sai, vai lá. Quando ele tá no trabalho, ele tem que pensar, ele pensa no trabalho. No negócio, na empresa, no que ele tem que fazer. O dia dele ali é para isso. Quando ele chega em casa, ele vai tomar banho, ele vai jantar, ele vai assistir futebol, ele vai ler jornal, vai olhar para redes sociais, ele vai fazer o que ele quiser. A mulher levanta de manhã pensando na escola do filho, no lanche, na compra do supermercado, no que vai ter que ter no almoço, no que vai ter que ir pra janta, o que tá faltando, no negócio, no funcionário, no colaborador que tá com problema, como é que faz o negócio dar certo. É muita responsabilidade. E se você não toma cuidado com isso, você se perde. E aí isso começa a fazer mal pra tua saúde mental. E aí o que faz mal pra sua saúde mental começa a fazer mal pra sua saúde física e emocional. E aí você acaba não sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga e uma boa pessoa. Porque aí você tá frustrado, tá desanimado, né? Causa uma série de fatores aí. E aí eu falei, gente, eu não consigo mais. Sabe quando você para e fala assim, nada tá vindo certo, não tô ganhando dinheiro, tô trabalhando 24 horas por dia. E aí um dado momento eu falei, não, para. E o mais engraçado de tudo é que, assim, casa de ferreiro é espeto de pau, né? Você não consegue, você até consegue se autodiagnosticar, mas você não consegue se tratar. Você não consegue se tratar. E aí eu fui fazer um coaching de gestão do tempo com um amigo. Ai, que raiva que eu fiquei dele, Pri. E porque ele fez comigo tudo que eu fazia com os outros também. Né? Porque assim, eu ao longo da minha trajetória profissional, eu fiz as formações acadêmicas, fiz pós-graduação e fiz um monte de cursos de especialização também. Então, eu fui adquirindo várias competências e habilidades aí para poder fazer o meu trabalho. Ainda tem tudo ainda. Além de tudo isso, ainda estuda ainda pra caramba, né? E aí eu fiz coaching, eu fiz formação em coaching, fiz formação em coaching empresarial, coaching de inteligência emocional e coaching financeiro. O financeiro eu não fiz para atuar, eu fiz para conhecimento mesmo, para ter, sabe aquilo que a gente conversou aquele dia? De entender assim, ó, qual é a relação da inteligência emocional com o financeiro? Que legal. Sabe? Então, entender mais essas áreas. E porque quando você vai fazer o coaching para empresários,
Você pega todas as áreas da vida, por mais que seja corporativo, quem toca negócio são pessoas. Exatamente. Né? Então você tem que ir por essa linha. Mas como é que eu faço coaching comigo mesmo? Não dá, né? Não dá. Aí A gente até aprende algumas ferramentas de auto-coaching, né? Porém, quando a gente tá dentro de uma crise, dentro do furacão, Isso. a gente não consegue enxergar coisas e não consegue se fazer perguntas que outro profissional faria. Exato. E aí você também é legal com você. Você não é legal com o teu coaching. Exatamente. Você não é legal com aquela pessoa, porque você entende. Olha só, gente, é uma coisa muito louca. Você entende que aquilo é importante pra pessoa, que você tem que extrair, você tem que fazer, sabe? Mas em você não consegue fazer. A gente meio que mascara o problema quando é com você mesmo. Sim. Então você faz a ferramenta, só que você não é assim 100% realista. Você vai até aqui, começou a incomodar, você tira o pé. Porque isso é normal do ser humano. Aí eu fui fazer um coaching de gestão do tempo. Fiquei com raiva, porque ele realmente, assim, ele foi a fundo. E a gente conversou antes disso, ele falou, Renata, eu sei que você é coach, eu sei que você também faz esse trabalho, e eu quero que você entenda que eu vou, apesar da gente ter um certo, a gente não era melhores amigos, mas a gente tinha um certo relacionamento, assim, de conhecimento. Uhum. Ele falou assim, eu vou ser 100% profissional com você. E eu falei, tudo bem, eu te entendo, porque eu também sou assim. Uhum. Amigos, negócios à parte. Entendeu? Não importa se você é meu filho, se é meu marido, aqui no ambiente, quando é o negócio, é o negócio. Nosso casamento é lá fora, você é meu filho lá fora. Eu sei separar muito bem isso. E eu falei, tudo bem, né? Gente, teve dias assim de eu terminar a sessão querendo esganar ele. Porque ele foi a fundo e eu voltava e eu trazia, ele falou, não, você não tá indo, você tem mais, você não sei o quê. E eu não tava, olha só, como a gente é autossabotador. Eu tava me autossabotando, porque eu não queria ir a fundo. Aí ele chegou em mim e falou, ele falou, Renata, se você não realmente se propor, você não vai, você vai terminar o processo e você vai ficar com ele pela metade, você vai continuar nesse círculo que você tá, nesse ciclo que você tá. E aí eu parei e pensei, aí tem que vir, a gente tem que racionalizar as coisas, né? Uhum. E eu falei, não, ele tá certo. Se fosse eu no papel dele, eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu tô me auto-sabotando. Aliás, já faz muito tempo que eu tô me auto-sabotando, quando eu comecei a entrar nessa bolha. E agora eu tô me auto-sabotando pra sair dela. E aí você para e pensa e fala assim, caramba, olha toda a minha trajetória, olha tudo que eu já enfrentei, né? Em todas as situações que você pode imaginar, eu tive, assim, compromissos em situações de ter que ser profissional, passando por coisas que ninguém imaginava. Tendo que entregar resultado, vivendo tantas dificuldades, né? Tantos desafios que a gente passa na vida. E eu falei, agora, depois de ter chegado até aqui, eu vou desistir? Não, isso não é de mim. Não vim até aqui pra desistir agora. Exatamente, não cheguei até aqui pra... para, não, vamos lá, cadê a Renata? Né? Cadê você? Cadê? E aí foi quando eu... como é que fala? Foi quando eu realmente aceitei viver o processo com muita raiva, porque não é fácil você mexer nas feridas. Né? Não é fácil você se abrir. E às vezes, e não é fácil porque é você fazendo aquilo mesmo, é você fazendo aquilo com você mesmo. E você olhar assim, sabe? E a gente é mais fácil culpar os outros do que assumir a responsabilidade, Sim. né? E aí eu fiz esse processo de coaching e foi assim, maravilhoso. Porque eu resgatei aquela pessoa. Então eu comecei a ter tempo para o trabalho, pro marido, pros filhos, pro cachorro, pro gato, pro papagaio, pra Renata. Aí eu comecei a ter tempo pra cuidar de mim. E olha, chegou num ponto tão absurdo, pra você ter uma noção, que você não vai percebendo e você vai entrando realmente naquela bolha. Eu sempre fui uma mulher vaidosa, sempre gostei de me arrumar bem. E eu tava assim tão... E você vai largando, né, a sua vida em todas as áreas. Você vai deixando, você não vai prestando atenção. As coisas vão acontecendo tão homeopaticamente que você não enxerga. Que um dia eu cheguei numa cliente e eu já fazia o atendimento dela já há muito tempo, e aí a gente sentada, a gente tinha uma certa liberdade,
E ela falou, Renata, queria te falar uma coisa, mas não queria que você ficasse com raiva de mim. Eu falei, pode falar. E eu sempre fui muito aberta para receber feedback, né? Eu acho que feedback, crítica, é a coisa mais valiosa que você recebe. Sim, eu também acho. Porque quando alguém chega em você e fala assim, Pri, isso aqui, seu comportamento não tá legal, pode até ser que ela esteja falando aquilo por qualquer motivo que não seja para te ajudar. Mas ela te dá a oportunidade de enxergar algo. Você mudar. E aí você avalia aquilo, se faz sentido pra você, se não faz. E aí você tem a oportunidade de melhorar. É sensacional. Também acho. E aí ela falou pra mim, ela falou, você sempre foi uma mulher tão bonita, sempre se vestiu bem, sempre, né? O que tá acontecendo com você? Você tá tão... Aí ela falou assim, desculpa, mas eu não consigo encontrar outra palavra, você tá tão largada. Você não cuida mais de você. E aí eu falei, caramba. E eu cheguei em casa, fui me olhar no espelho. E aí eu vi uma mulher de 40 anos com cara de 70. E eu acho que foi isso que mais me chocou. Não pela questão da aparência física, porque eu sou super bem resolvida comigo mesma, com quem eu sou, sabe? Eu me olho no espelho, eu me acho mulher maravilhosa, meu corpo é perfeito. Eu sou toda perfeita, sabe? Mas me chocou de ver o quanto eu tinha me abandonado. E aí vem aquela coisa, você não tem pra dar pros outros aquilo que você não tem pra você. Como eu poderia ser uma boa profissional? Como eu posso ensinar você a ser uma empreendedora de sucesso Se você mesmo. se eu não consigo ter sucesso? E sucesso, gente, não é o seu negócio ser o melhor negócio do mundo. Não é apenas isso. Sucesso é você ter... você encontrar o teu propósito, você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Pessoal, familiar, financeira, profissional, social. É você encontrar o teu propósito de vida, e porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Às vezes o que tem valor pra mim não tem valor pra você. Exato. Entende? Então é você encontrar isso e você ser feliz naquilo. Porque do que vale você ter um negócio se aquele negócio não te realiza? Quantas pessoas a gente conhece que tem um monte de dinheiro e não é feliz? Porque não tá vivendo aquilo que nasceu pra viver. E quantas pessoas têm um potencial gigantesco aí e não tá vivendo ele? Né? E aí eu me deparei e falei, caramba, como que eu posso... Aí vem toda... Eu fiz um trabalho mesmo, assim. Como é que eu posso ensinar você a ter sucesso no seu negócio se eu não tô conseguindo ter sucesso no meu porque a minha vida está desorganizada? E aquilo meio que virou uma chave em mim. Sabe? Foi um ano que eu me perdi. Foi durante um ano que eu me perdi. Eu fiz a conta certinha. E aí eu falei, peraí. E aí eu fiz todo esse trabalho, todo esse processo e resgatei tudo aquilo de novo. E aí você vê como é importante você ter uma boa gestão e você ter tempo pra você também. Tem que ter tempo pra você, tem que ter tempo pra fazer as coisas que você gosta. Tem que ter seu momento de solitude, que é importante, você com você mesmo. Por quê? Porque tu só vai ter pra pensar em como ganhar dinheiro. E conta pra gente, nesse processo, se for... Porque eu garanto que não fui só eu que me identifiquei aqui. Mais pessoas se identificaram. Colocar um passo a passo. O que você fez pra sair desse ponto de que olhou no espelho, não gostou do que viu, vamos mudar e vamos aceitar mesmo o processo, até hoje que você é uma mulher que eu particularmente admiro a sua organização e a sua gestão de tempo. Que mulher, viu? Obrigada. Então, conte pra gente qual foi esse processo aí, um passo a passo, mais ou menos. O primeiro passo é você ouvir os sinais, né? Estar atento nos sinais. Porque várias vezes meu marido vinha, falava uma coisa, falava, fica no pé, você não me apoia. Não é que ele não tava me apoiando, ele tava vendo que eu estava realmente assim, extrapolando e tava me dando umas dicas. E eu não tava pegando. E aí, quando essa cliente falou isso pra mim, eu parei pra olhar. Então, o primeiro passo é você reconhecer que tem o problema. Começa por aí. Então, olha pra você e reconhece que você tem um problema. E não tenha vergonha. Eu falo isso, não tenho vergonha nenhuma. Gente, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tô sujeita a errar a qualquer momento, inclusive das coisas que eu tenho maior know-how. Porque eu sou humana. E tá tudo bem. Mas o importante é você saber identificar e reconhecer isso. E o segundo passo é, tenho condições de resolver sozinha? Não tenho? Busca ajuda. Não é vergonha nenhuma você saber que você não consegue. Vou usar aqui um exemplo e vou pegar descomplicando. Vamos supor,
Se eu chego no momento que eu falo assim, caramba, meu negócio não tô conseguindo aqui, tá entrando dinheiro, não tá entrando dinheiro, o negócio não tá fluindo. Se eu não sei como resolver aquilo sozinha, vai procurar, Priscila, vem cá, ó, eu tô aqui no meu negócio, tô assim, 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 assim. Gente, não é minha área de expertise. Por que eu não vou procurar ajuda? Ou, ainda que seja santo de casa, não faz milagre, uma pessoa de fora, ela tem a condição de ver o que você não está vendo. Justamente. Entende? Porque a gente tem mania de tampar o sol com a peneira, de empurrar a poeira para debaixo do tapete. Isso é normal do ser humano. Reconheceu que tem um problema, busca ajuda e aceita o que a pessoa trouxer para você. Mesmo que você ache que ela está errada ou que não faz sentido para você, analise o que ela está te falando. Porque se você tem ali um profissional que está ali para te ajudar, e não importa em que área, tá, gente? A gente está falando aqui, ó, tô dando um exemplo que eu fui buscar um coach de gestão do tempo. Dei o exemplo aqui da Descomplicando com relação à área financeira. Pode ser em qualquer área da tua vida. Ouça o que aquela pessoa está te falando, porque se ela está falando é porque você deu sinais. Eu falo assim, gente, tem um monte de ditado clichê, mas que quando você para pensar, eles são reais, onde a fumaça, há fogo. Se alguém está mostrando para você que está te sinalizando, é porque tem alguma coisa errada. Para olhar. E aí, você tem que estar sempre revisitando aquilo, porque senão você perde o controle. Entende? Se eu tenho tendência a ser workaholic, eu tenho que estar sempre dando uma segurada ali, né? Se eu começo a pegar... Eu tô no momento agora que eu nem sei como meu dia não tem 30 horas. De verdade. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alocar tempo para tudo. Porque senão eu me pego naquele momento de novo. Sim. Então eu tenho que colocar lá. Eu uso muitas ferramentas também. Primeiro porque senão você esquece e a gente é humano, está sujeito com o acúmulo das coisas. Mas a minha agenda, a minha vida está dentro da minha agenda. Certo. Eu marco tudo ali. E aí tem lá, é engraçado que tem assim, né? Aquele da risada. Tem lá assim, tal hora, almoço. Por mais que eu não almoço pontualmente naquele horário, mas tá ali a divisão do meu horário. Aqui é para almoço. Esse horário tá fechado para estudo. Eu tenho lá organização pessoal. É aquele dia, naquele momento que eu tiro para organizar minha agenda, minha semana, para ver o que eu preciso fazer. Sabe? Isso daqui é para tal coisa. Então você cria um processo de organização que se adapta a você. E não cria e vai embora, não. Assim tem que como seguir. É a mesma coisa, você vai fazer o planejamento financeiro do teu negócio, você não pode fazer lá o planejamento financeiro do ano e vida que segue, esquecer de revisitar para ver se está funcionando. Exatamente. O grande problema das pessoas é justamente o acompanhamento, né? Ela faz igual as metas de começo de ano, né? De ano novo. Ah, não, eu vou emagrecer. Vou... Em janeiro começa. Em janeiro começa. Aí coloca lá no papel, mas um mês depois, 2 meses, já nem lembra mais, não revisita, não acompanha e ainda quer um crescimento. Não tem como, gente. Aí a pessoa vai lá e fala assim, caramba, trabalhou em ano inteiro e não ganhou dinheiro, tô devendo, mas por quê? Quando você vai ver o porquê, filho, o bonde já passou. Exatamente. O bonde já passou. Então você ter essa constância e você tá sempre revendo é importantíssimo. E tudo é o ciclo PDCA, né? Tudo! Exatamente, é tudo o ciclo. Tudo, na gente, gestão, tudo. o que é o ciclo PDCA, né? Para o pessoal que não sabe. Na administração tem o Plan, Do, Check. Então, planejar, né? Então você primeiro coloca, senta lá, planeja como vai ser, quais são suas atitudes e tal. Aí vai lá, põe a mão na massa, agora é a hora do do, faça. Exato. Né? E do checar, então checa lá, vê se os resultados, se deu resultado, né? Isso, e se não tá dando resultado, volta lá e fala assim, peraí, até aqui deu certo, aqui, daqui pra frente começou a não dar, então o problema tá aqui. É simples. Exatamente. Eu gosto de dar um exemplo que é como se você fosse fazer uma viagem, e não importa, né? Hoje é a primeira vez que eu vim aqui na Descomplicando no escritório. A gente sempre se encontra fora, né, Pri? Nos ambientes de network, nos encontros que a gente marca. Mas o que eu fiz? A Priscila me mandou o endereço. Então, olha só. A gente marcou o dia e a hora para estar aqui. Certo? Olha só como começa o planejamento. Bom, como que eu vou... Ela me mandou o endereço, é em Suzano. Então, eu vou sair de Mogi e vou até Suzano. Qual é o meu destino? Suzano.
Aí você pensa, eu vou de carro? Eu vou de ônibus? Eu vou de trem? Peraí, se eu vou de carro, tem lugar para estacionar? Não tem. Ah, se é próxima da estação, é no horário tranquilo, eu posso ir de trem ou eu posso ir de ônibus? Qual vai ser a logística que eu vou utilizar? Aí você começa a planejar. Se eu for de trem, eu posso sair tal hora. Se eu for de carro, eu tenho que sair tal hora. Se eu for de ônibus, eu tenho que sair tal hora. Aí você começa a identificar ali. Aí você olha e fala, tudo bem. Então, você define o meio de transporte que você vai, o tempo que você vai sair e como é que você vai fazer para chegar lá. Sim. É exatamente isso. Aí, vamos supor, planejei, marquei de sair tal hora. Aí, cheguei, deu alguma coisa errada no meio do caminho. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Né? Então, é muito você planejar a sua vida como se você estiver... Imagine você planejando uma viagem. Primeiro lugar é saber o destino. Então, aí muita gente erra, né? É onde as pessoas erram. Porque elas vão fazendo as coisas aleatoriamente. Sabe, a primeira coisa que eu falo para o cliente é assim, quando a gente vai começar o processo de consultoria, eu sempre pergunto, qual é a cultura da tua empresa? Tá, Renato, não quero saber, administrativo, processo... Peraí, vamos lá, vamos entender. Qual é a cultura da tua empresa? Mas por que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Primeiro, missão. Por que teu negócio existe? Por que ele é importante para você e para a sociedade? Visão. Aonde você quer chegar? Exatamente. Valores. Do que você está disposto a abrir mão e do que você não está. Sim. Aí vamos lá. Onde é o passo mais importante para a gente trabalhar no planejamento estratégico e planejamento financeiro? Visão. Aonde você quer chegar. Exatamente. Então, a tua cultura empresarial, tua missão, visão, teus valores, os pilares que sustentam a tua empresa, eles vão direcionar todas as suas ações. Eles vão direcionar a ação dos seus colaboradores, o comportamento dos seus colaboradores. Se você tem como missão ser vista, por exemplo, a melhor padaria de Suzano. O que eu preciso para ser a melhor padaria de Suzano? Aí já começam as perguntas estratégicas. A minha visão é, eu quero ter o melhor pão francês da região. Eu quero que várias pessoas, que nem o pão com mortadela lá do Mercadão de São Paulo, que vem gente do mundo inteiro para comer, para conhecer. Para ele chegar nesse ponto, ele teve que agir de uma certa forma. Para ele continuar sendo conhecido, ele tem que ter, não é só o pão com mortadela que tem que ser maravilhoso, ele tem que manter o padrão de qualidade do pão, ele tem que manter o padrão de qualidade da mortadela, ele tem que ter um atendimento. E aí pensando, se vem gente do mundo inteiro, como é que eu faço para me comunicar com essas pessoas? Né? Como é que eu faço para manter o padrão de higiene? Porque a pessoa chega aqui e fala, nossa, mas eu vou comer melhor mortadela no pé sujo, né? Em vez de ganhar cliente, você está espantando. Então tem uma série de coisas que vão fazer com que isso, com que o negócio gire. Então, gente, não é assim. E aí também tem aquela parte, né? Precisa chegar, eu faço toda a máquina funcionar, eu deixo assim, são várias ações que o empreendedor tem que fazer, que um negócio tem que fazer para existir, né? Porque ele precisa de financeiro rodando, ele precisa de comercial rodando, não adianta, ele precisa do marketing, porque as pessoas precisam saber que o negócio existe, o que o negócio faz, ele precisa criar relacionamento, fazer network, porque ninguém indica ninguém se não conhecer. Exatamente. Hoje você vai lá. Não é panfletagem, gente. Não é panfletagem, pelo amor de Deus, gente. E assim, até no B2B, as empresas não saem comprando aleatoriamente, elas fazem uma pesquisa de mercado, né? Então, assim, a empresa vai contratar um serviço da Intense, ela vai lá olhar o meu site, as minhas redes sociais, ela vai olhar quem são os clientes que eu já atendi, como que foi a experiência desses clientes, porque hoje em dia ainda é tudo mais fácil, porque a pessoa te fala bem ou fala mal de você. Se ela não fala nada, pode ser que não tenha sido tão legal assim. Mas aí ela vai olhar lá, vai ver o depoimento daquela empresa sobre você, ela vai falar, peraí, então eu vou contratar intenso ou eu vou contratar descomplicando. Ela tá entregando resultado. Gente, ela vai primeiro e outra. Ela não vai falar assim, tudo bem, Pri? Qual que é o consultoria? É 5 mil, Renato. Ah, tá bom, passa seu Pix aí que eu vou contratar você. Não é assim que as coisas funcionam. Né? A empresa ela vai criar, vai discutir como é que vai ser feito e como é que você faz, né? Vem todo aquele namoro para depois fechar o negócio. Então você não sai comprando aleatoriamente, né? E quanto mais relacionamento você cria, a gente vê grandes marcas aí, gente, criando relacionamento com o cliente o tempo inteiro. Coca-Cola, quando faz aquele comercial, bota aquele urso fofinho, lindo, maravilhoso, ela quer encantar você. Exatamente. Né? As Casas Bahia, quando mostra lá a geladeira linda, maravilhosa, ela tem alguém que ela quer
encantar que ela fala, amor, eu quero aquela geladeira. Amor, você vai comprar aquela geladeira pra mim. Que tem o inverse, que tem o botão, que tem não sei o quê, né? Cheio de divisória dentro, que tem as loucas da organização, né? Que nem eu. Cheio das divisórias dentro, que é tudo arrumadinho, bonitinho. Todo mundo cria um meio de fazer, são várias formas diferentes de fazer relacionamento, né? Quando a gente tá falando de negócios, do B2B e até mesmo do B2C, existe uma linguagem para criar relacionamento. Mas o relacionamento ele é importante, porque se ele não acontece, é que nem namoro. Você casa com a primeira pessoa que você vê na vida? Não. Vai conhecer, vai rolar aquele, né? Ver se rola essa energia, se o papo é legal. Né? E aí você vai vendo que tem coisas em comum, que os valores estão alinhados, aí começa a desenvolver o relacionamento para virar um casamento. Nos negócios é exatamente a mesma coisa. Justamente. E aproveitando, né? Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto do network? Bora! Porque, né? Aliás, a gente não gosta de fazer, a gente não gosta, gosta pouco, né? E, aliás, já convidando você que está assistindo aqui, nós da Descomplicando Empresas temos um grupo de network no WhatsApp, que esse grupo a gente está fomentando, tá? Então, se quiser entrar no nosso grupo, tá no link abaixo. E logo mais, eu e a Rê, nós temos surpresas aí com as mulheres empreendedoras aí. Esperem, porque temos muito ainda. Vem novidade. Já nem sei se pode falar, se não pode. Tô aqui, ó, segurando. Vamos dar um spoiler. Dar um spoiler, né? Então, por favor, dê spoilers. Bom, gente, olha só. A gente fala muito se fala de network, mas as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Network, a gente tá falando aqui de criar relacionamento. Network é isso. É criar relacionamento. E hoje em dia as pessoas se reúnem muito para vender. E às vezes a pessoa chega em você e fala assim, oi Pri, tudo bem? Prazer, sou Renata. O que você faz? Eu tenho soluções, trabalho com consultoria. Aí você fala, que legal, também tem uma empresa de consultoria, eu trabalho na área financeira, a gente tem lá o marketing, não sei o que. Nossa, então, menina, como é que tá os seus processos? Eu posso te ajudar? E já começa a despejar o que eu faço em cima dela. O que acontece? Ela não tá ali naquele ambiente para isso. Para ela já basta, por exemplo, já basta saber que eu sou a Renata da Inten Soluções, que eu trabalho com consultoria empresarial e treinamentos corporativos. Ela já sabe o que eu faço. Mas a Renata, quem é a Renata? Quem é a Renata inserida nesse mundo? Quem é a Priscila inserida nesse mundo? Quais são os relacionamentos que a Priscila tem? Né? Quem é o cliente ideal da Priscila? Quem é o cliente ideal da Renata? Você começa ali a conhecer mais sobre o outro. Sim. Porque muitas vezes, gente, o mercado é assim, tá? Tem cliente que você não quer vender para ele, porque ele vai te dar mais dor de cabeça do que dinheiro. E eu costumo dizer assim, dentro da inteligência emocional, você sabe, a gente tem o nosso lado emocional e o nosso lado racional. Inteligência emocional também é muito importante para os negócios e para o network. Por quê? Quando você está no ambiente de negócios, você tem que ter ali o racional, porque seu negócio precisa fazer dar certo. Se você pensar só com a emoção, você afunda ele rapidinho. Mas como você lida com pessoas dentro ali do teu ambiente de trabalho, e como você faz um negócio para pessoas, que você quer atender o cliente, você não pode ser 100% racional. Você tem que ter o emocional também, e até porque as pessoas, elas compram pela emoção e justificam pela razão. Essa é a grande sacada. Por isso que o marketing estuda comportamento humano e por isso que dentro da área comercial a gente usa muito os elementos do marketing para isso. E dentro do networking é puramente isso. É exatamente isso. Você cria um relacionamento e aí aquela pessoa ela começa a saber cada vez mais de você e às vezes os valores da tua empresa não estão alinhados com as minhas. O que você quer é diferente do que eu busco. E muitas vezes também o seu cliente ideal é muito diferente do meu. E acontece da gente aparecer clientes e você falar, eu não consigo atender, porque eu nem estou à altura de atender essa empresa, eu não tenho braço para atender essa empresa. Mas eu sei que relacionamento, eu conheço o que aquela empresa faz, eu sei que ela entrega um trabalho sério, que ela entrega um trabalho tão bom quanto o meu, e eu posso falar para aquele cliente, falar assim, olha, eu não consigo te atender, mas eu tenho uma empresa para te indicar
que ela consegue te atender. Porque às vezes aquele cliente está muito acima de mim, ou às vezes aquele cliente está muito abaixo do que eu posso entregar para ele. Às vezes a mentalidade dele não está desenvolvida o suficiente para desenvolver um trabalho com ele. Então, eu costumo dizer assim, nós estamos sempre em uma escada. A gente está num determinado degrau. A gente está aqui no meio, sempre a gente está no meio dessa escada. Em degraus acima, nós vamos ter pessoas que estão muito acima de nós em nível de mentalidade, de conhecimento, sabe, de relacionamento, em tudo. E abaixo também de nós sempre vão ter pessoas que vão estar com mais imaturas, sabe? E aí eu tô aqui no meio. Com a galera de cima eu aprendo, eu vou sugar o máximo de conhecimento, vou criar relacionamento com essas pessoas. Com a galera de baixo eu inverto. Eu vou passar conhecimento, eu vou passar relacionamento, e aí todo mundo vai subindo no degrau da escada. Show. E aí um dia eu estava aqui, você estava aqui, você tá aqui, e eu tô aqui, e as pessoas que você tá fazendo o meu papel, você tá fazendo com as pessoas de trás, e nisso todo mundo vai crescendo. É assim que as coisas vai subindo as escadas. Um ajudando o outro. E aonde isso se fomenta muito? Dentro de ambientes de network. Ali você cria parcerias, você conquista clientes, você ganha propagadores da tua marca. E as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas, vai lá, grupo de network. Quando a pessoa fala grupo de network, me dá até um negócio assim, ó. Dá até um negócio, né? Por quê? Porque as pessoas que não sabem o que é network, ela entra lá e manda um monte de anúncio. Parece jornal classificados. Classificados, a palavra é essa. Ela acha que grupo é para fazer classificado, colocar anúncio. E é muito engraçado, porque às vezes você vai em ambientes criados para network e as pessoas não fazem network. Eu desisti, assim, de um tempo, né? Eu tô dando um tempo, até porque o meu tempo também já tá muito escasso e a gente tem que estabelecer prioridades de participar de alguns eventos de network, porque eu percebi o seguinte, eu não sei se as pessoas que estão lá, elas não estão com o objetivo de vender, porque, gente, negócios vendem e negócios compram. Então, dentro da Intense, eu vendo esses serviços, certo? Aí você corta nessa parte. Num dado momento eu tô vendendo, no outro eu tô comprando. Então, eu compro brindes promocionais, eu não fabrico brinde. Eu compro camiseta personalizada da Intense, eu compro boné personalizado, eu compro material de escritório, eu compro uma série de produtos e serviços. Então, quando eu estou naquele ambiente de networking, eu tenho o meu produto, meu serviço para vender, mas eu também sou uma compradora. Sim. E as pessoas se esquecem disso. E aí você sai de lá, gente, em 1 minuto. O que você vende para alguém em 1 minuto? Você vende uma ideia. Mas você não fecha um pedido ali. E aí o que vai acontecer? Depois você troca cartão, certo? Qual deveria ser a naturalidade do negócio? Oi Priscila, tudo bem? Nós nos conhecemos lá em tal situação. Queria marcar uma reunião com você pra gente se conhecer melhor. E às vezes a pessoa entra em contato com você porque o teu trabalho interessou pra ela. Não é nem tanto porque ela tá interessada em vender pra você. E aí o que acontece? A pessoa nem te responde. Muitos são assim. E desculpa, meu tempo é muito, muito, muito valioso pra gastar. Porque aí, nesse caso, não é investir, é gastar com pessoas que não estão interessadas em crescer. É isso mesmo. Entende? Então, assim, você nem sabe por que eu tô te procurando. E já aconteceu muitas vezes comigo. De eu me interessar pelo produto, de eu tentar fazer 1, 2, 3 contatos e não ter retorno da pessoa. Então, tá bom, se você não quer vender pra mim, tá tudo certo. Mas eu vou procurar outro que queira vender. E assim vai. E as pessoas não sabem fazer network. As pessoas fazem panfletagem, as pessoas fazem classificados, mas não criam relacionamentos. Entende? Sim. E aí, né, vindo pra essa novidade que a gente vai dar spoiler pra vocês, e pensando nas dores, né, porque nós somos, pensa assim, gente, já vou dar uma sacada pra vocês, né, empreendedoras, mulheres, com todos esses desafios que a gente falou pra vocês que a gente tem, né, que a gente carrega, a nossa mochilinha é cheia de pedra, gente. Muitas. A nossa mochilinha é cheia de pedra, a bagagem é pesada. E aí, o que acontece? A gente, ouvindo uma mulher aqui, ouvindo outra ali,
e eu falo que o meu lado consultor, ele escuta muito, sabe? E senti falta desse acolhimento, de alguém que pudesse segurar na minha mão na minha jornada. E aí a Pri e outras mulheres que estão junto aí nessa empreitada. E aí você começa a ir pra fora, buscar, e você tem que sair da bolha. Tem que sair da bolha. Exatamente. Porque até mesmo pro teu negócio crescer, você tem que olhar o mundo. Você não pode olhar só o que está acontecendo na sua cidade. Olha o teu estado, olha o teu país, o que está acontecendo lá fora. Ai, Narval, o que está acontecendo lá fora não me interessa. Interessa sim, a pandemia começou lá e afetou a gente aqui. A guerra está acontecendo lá, está afetando a gente economicamente aqui. É verdade. E aí tá acontecendo uma coisa super bacana lá que eu não consigo copiar exatamente 100% igual, mas eu consigo trazer a ideia para dentro do meu negócio e inovar. E ser diferente do meu concorrente, sair na frente. E quem sai na frente, nada de braçada, ganha mais dinheiro. Porque a hora que populariza, o que acontece? Oferta e demanda. Quanto maior a oferta, maior, não é? Então, assim, se eu tenho muita oferta de produto, o preço cai. Se eu tenho uma demanda alta e pouca oferta, eu sou a única, ou uma das únicas no mercado, a minha oferta vai lá em cima. É a hora que você ganha dinheiro. É isso. Entende? Então, assim, você tá de olho no que tá acontecendo lá fora. E aí a gente começou a ir pra fora e começou a ver coisas bacanas e falou, poxa, por que a gente não pode trazer isso? Né? E pensando em todos esses desafios que nós, mulheres empreendedoras, vivemos, a gente se uniu aí e resolveu, né, Pri, doar o nosso tempo. Acho que posso falar dessa forma, né? Porque é o que a gente está fazendo, é realmente uma doação do nosso tempo para que outras mulheres que estão empreendendo, têm as suas empresas, seus negócios, que queiram empreender e não sabe como, ou aquela que está empreendendo lá dentro da CLT, que é uma intraempreendedora, como que essa mulher pode crescer na carreira dela, como que essa mulher pode crescer no negócio dela, e pegar todo esse conhecimento que a gente tem, eu, a Pri, a Ju, a Júlia, a Kelly, a Paola, cada uma com a sua bagagem, cada uma com o seu conhecimento, e juntar mais outras e outras e outras mulheres e a gente fazer essa troca e criar uma grande comunidade. Então, assim, em breve, para vocês, tem uma novidade muito bacana aí que eu tenho certeza, e a gente está com apoiadores bem tops aí, né? Que entenderam o propósito, a missão dessa comunidade, do quanto de valor a gente quer entregar e disso ser uma coisa genuína, não é um negócio que a gente está montando, né, Pri? É assim, um propósito. Um propósito, exatamente. É um propósito. Gente, vocês vão adorar, porque assim, olha, quem já tá sabendo disso, né, Pri? As partes envolvidas, assim, as entidades apoiadoras, elas já estão falando assim, e aí, quando que vai sair? Né? A gente falou, ó, timidamente já tá rolando, né? Porque na semana que vem a gente vai lá pro Festival RME, já foi a primeira ação de algo que nem tá formatado 100% ainda, né? Sim, exatamente. E que foi muito bacana, que a gente se surpreendeu, que a gente conseguiu lotar 2 ônibus, né, em 2 dias diferentes, com mulheres empreendedoras, para levar lá pro Festival RME, que já foi uma grande surpresa. E aí a gente fala, poxa, que legal, né? Levar essas mulheres para viver, assim, coisas novas, para se conectar com outras pessoas, para entender que você pode mais, para se empoderar mesmo dentro do empreendedorismo feminino. É muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Bom, e então aguardem que logo mais teremos notícias sobre. Depois... Bem breve. Bem breve. Mas enquanto isso, entra lá no grupo da Descomplicando. Porque é justamente isso que a gente gosta lá no grupo. A Tuane tá à frente desse grupo, principalmente ela, o Gabriel, que é aqui da Descomplicando. E eles fomentam justamente não essa panfletagem, justamente entregar valor. É estar dentro de um grupo onde você vai falar sobre o seu negócio, mas também agregar valor para as pessoas que estão lá. Entender mais, falar sobre um conteúdo de fato que seja importante na sua área e tudo mais. Então entra lá por enquanto na Descomplicando Empresas, que o nosso grupo de Descomplicados está só crescendo também. É isso aí, a Intense está lá, inclusive. A Intense está lá, exatamente. Né? E, Rê,
agora o tempo, a gente já está indo para o final do nosso podcast. O que você enxerga para o futuro da Intense? Fala aí um pouquinho da sua visão para o futuro, o que vem aí, além dessa... Então, né? A gente tem focado muito assim, a gente está sempre olhando mesmo o que está acontecendo, quais são as tendências de mercado, até mesmo para poder ajudar os nossos clientes e para a gente também estar ali, né, à frente, estar atualizado com as informações. Então a gente a gente trouxe o programa de ESG para dentro da Intense, né, que era algo que a gente já fazia, mas não com intencionalidade, e aí a gente passa a fazer. Né, do ano, a gente começou a formatar aí, nós estamos em 2024, a gente começou a formatar isso lá no final de 2022 e 2023 a gente vem ali modelando, vem se ajustando para que ficar algo realmente de acordo com nossos valores, com o nosso propósito e que entregue tudo isso para a sociedade, para outros negócios. E assim, eu desejo que a Intense, né, nosso objetivo é ser reconhecido como realmente uma empresa que transforma vidas e negócios. Sabe? Que todo mundo que passe, seja através de uma consultoria, seja através de um treinamento, todas as pessoas e negócios que passem pela Intense Soluções, elas sejam as suas vidas transformadas. Esse é o nosso maior objetivo. E ser reconhecida como uma das empresas mais importantes desse segmento aqui dentro da nossa região. Né? Porque, gente, a gente tem que ter metas realistas, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, embora a Intense exista desde 2013, nesse primeiro momento a gente tem aqui, ó, onde a gente quer chegar dentro do mapa que já cresceu. Antigamente era Mogi, hoje a gente já tá num regional, e quando eu vejo dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Mas tem uns projetos novos aí que estão em andamento, né? Que a gente está olhando a necessidade, justamente olhando o mercado, né? Qual é a demanda, o que está acontecendo, o que as empresas estão precisando dentro dessa área de treinamentos, que a gente pode levar para que gere valor para as empresas, sem onerar uma coisa que eu falei aqui que é muito importante, o tempo delas. Show. Muito bom, muito bacana, Rê. E vamos lá, para deixar um resumão para as pessoas, quais os principais ensinamentos que você deixaria aí para o empreendedor, para o empresário que está aí, às vezes passando por um desafio, às vezes ele está alguns começando a empreender, outros na trajetória. Quais os principais insights que você passaria aí, você enxergando a Rê lá no começo? Quais dicas que você daria para essa pessoa? Vai buscar alguém que sabe mais que você. Vai buscar. Eu sempre fiz isso. Show. Quando eu atingi uma certa maturidade, uma mentalidade um pouco mais madura, eu entendi que sozinha eu fazia, mas era mais pesado, era mais difícil. E que eu errei muito e acertei muito, mas que a minha jornada teria sido muito mais fácil se eu tivesse buscado ajuda antes. E eu disse assim, gente, eu só contei pra vocês do desafio que eu tive, que hoje eu olho, acho que foi um dos maiores, assim, e eu trouxe esse, principalmente porque eu acho que o tempo é o que pega mais pra todo mundo. Sim. Mas eu tive vários outros. E que se eu tivesse a sabedoria de buscar ajuda com quem entende mais do que eu, hoje minha vida seria muito melhor, hoje eu já estaria aposentada. É verdade. Então, assim, não tente fazer nada sozinho. Entenda que você não sabe tudo, você não é expert de tudo. E que você pode e deve sim buscar ajuda. E que quando você vem você vai buscar, por exemplo, seja na área administrativa, eu quero fazer melhorar o comercial do meu negócio, eu quero melhorar o financeiro do meu negócio, eu quero melhorar o marketing, eu quero melhorar... Renata, eu não sei como eu vou fazer, a gente tá aqui, não consegue sair do lugar. Vai buscar alguém que é especializado em oferecer esse tipo de apoio para o empresário, para que você consiga enxergar os caminhos. Porque, como eu falei, às vezes a gente está tão envolvido no processo que a gente não consegue. A gente vai até aqui, daqui a gente começa a patinar. Então, procure por empresas ou por profissionais que sejam especializados naquela área e que vão te dar o apoio que você precisa. E aproveito até para dizer, gente, que é assim, ó, às vezes você pode estar pensando assim, mas ela tá falando isso porque ela quer vender o serviço dela. É lógico, eu quero vender o meu serviço. Só que eu não quero que a tua empresa fique comigo 10 anos lá fazendo consultoria, porque se isso acontecer, eu não tô dando resultado. Exatamente.
Eu quero o quê? Entrar, fazer um trabalho com você e você sair andando sozinho. Isso. Aí daqui a pouco você vai me procurar de novo, você vai me contratar de novo. Como assim, Renata? Porque você já cresceu e agora você precisa melhorar um pouco mais o seu processo. Renata, a gente está crescendo, a gente está em fase de expansão e eu preciso ajustar isso aqui. Você quer fazer certo sempre, porque, gente, errar custa caro. Custa caro em valor monetário e valor de tempo. E aí, você vai me contratar de novo. E eu vou voltar lá com o maior prazer do mundo e vou te ajudar. E aí você vai crescer e assim vai, né? E aí a mesma coisa. Ah, eu preciso agora... Mas peraí, tá crescendo o negócio, preciso investir, preciso de dinheiro. Então eu preciso organizar aqui, fazer um planejamento financeiro para crescer. Entendeu? E a gente não quer ficar lá com você a vida inteira. A gente quer que você cresça e que você ande sozinha. Que nem o processo de coaching, né? De mentoria. Você não quer ficar ali segurando na mão da pessoa o tempo todo. Você quer dar para ela as ferramentas que ela precisa para ela andar sozinha. E aí as coisas vão acontecendo. Então, procure por ajuda. Eu tenho um prazer imenso, assim, eu acho tão gostoso quando as empresas estão, principalmente as que estão começando, que deveria ser totalmente imatura, né, Pri? Mas as empresas vêm e falam assim, olha, eu quero começar certo, então eu não sei muito bem para onde ir, o que eu faço. Isso aqui eu sei fazer muito bem, porque você começa um negócio, porque você sabe, você é muito bom em alguma coisa. Mas a gente tem que aprender todas as outras para poder fazer a gestão. E a gente vê muito isso em algumas profissões específicas, né? Você vai para a faculdade, você aprende a fazer aquilo. Mas ninguém te ensina a lidar com pessoas, ninguém te ensina a fazer gestão de negócios. Isso aí você tem que aprender lá na raça. Então, quando você tem alguém, que você tem um mentor, você tem um coach, você tem um consultor que está ali para te ajudar, para te auxiliar, a jornada fica muito mais leve, mais barata e você tem mais tempo para viver as experiências que o empreendedorismo, né, que ser um empresário, uma empresária te proporciona e conseguir também desfrutar disso. Porque não adianta você fazer e não conseguir viver isso. Então você vive todo o processo, toda a jornada com tudo que tem de melhor para poder te oferecer. É isso mesmo, é isso mesmo. E Rê, indo aí pro final, qual é a última mensagem que você deixa aí pro pessoal e também passar as suas redes sociais e contato pro pessoal te achar em tudo quanto é lugar? Vamos lá. Bom, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu trago pra minha vida, né? Eu acho que eu já contei essa história pra você. Não vou contar aqui, se vocês quiserem, vocês vão lá no meu perfil pra saber. Isso! Que é uma frase que na época, eu tinha 14 anos de idade, quando ela entrou na minha vida, eu levei alguns anos pra entender e hoje ela é como se fosse um lema pra mim, né? As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e quando não as encontram, as criam. Essa frase pra mim ela faz muito sentido e ela tem tudo a ver com o mundo do empreendedorismo, né? Então eu deixo essa frase pra você refletir sobre ela. E se você quiser saber uma história, eu vou marcar um dia, eu vou contar pra vocês lá no meu perfil. E você me encontra na minha rede social pessoal, que é o @remazieiro. Lá eu falo um pouco sobre empreendedorismo feminino. Eu trago um pouco mais desse contexto, dessa particularidade, desse desafio que é a mulher empreendedora. E tem o institucional, que é o da Intense Soluções, que é @Intense Soluções, que também lá a gente traz mais conteúdo sobre gestão de negócios, lá a gente fala sobre treinamento de pessoas, a gente traz mais esse contexto que é realmente o trabalho da Intense. E aí deixo o convite para você também, para ir lá conhecer um pouco mais do nosso trabalho, no nosso site, a gente tem uma gama de informações muito maiores, que é o www.intensesoluções.com. E deixo o convite para vocês, entrem em contato com a gente, sem compromisso, vem conhecer um pouco do nosso trabalho e saber como a gente pode ajudar a transformar a sua vida e o seu negócio. Show de bola. Vou deixar tudo aqui na descrição também, para você achar de forma mais fácil a ver. Isso aí. E então, gente... Rê, foi um prazer imenso conversar com você. Muito obrigada por tanto conteúdo. E eu sei que a gente não falou nem um terço. A gente podia ter abordado ainda muitos assuntos, mas fica para os próximos. Mas muito obrigada mesmo, viu? E para você que ficou aqui até o final, obrigada pelo seu tempo. Que esse podcast realmente seja uma sementinha na sua vida e possa te ajudar de alguma forma. E lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas para que
você também ajude na vida de outras pessoas, outros empreendedores. Esse podcast também vai estar no Spotify e outras plataformas, então dê lá 5 estrelinhas e nos siga para mais podcasts, tá bom? Só lembrando, vou deixar aqui na descrição todas as nossas redes sociais, siga lá também. É isso aí. Então, até mais e até o próximo Pode Descomplicar. Pri, muito obrigada, gratidão pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com você. E para vocês, muito obrigada pelo seu tempo. Curte, comente, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas como você. Muito obrigada a todos. É isso aí, valeu, até mais.